vivo no YouTube. Boa noite a todos que estão nos assistindo em mais uma edição do Colocando o Processo em Prática. Satisfação estar aqui toda quarta-feira com esse programa, sempre trazendo dois convidados, dois amigos, professores de processo civil, sempre com a finalidade de trazer o conhecimento do processo, como o próprio nome diz, né? Colocando o processo em prática, trazer aí o conhecimento do processo para a prática profissional, sobretudo para a prática da advocacia. Queria de logo reiterar o agradecimento, como eu sempre faço, à diretoria da OAB da Bahia, à diretoria da ESA, também da Bahia, e agradecer imensamente a nossos dois convidados de hoje, Cristiane Iwakura e Gilberto Bruschi. Cristiane lá do Rio de Janeiro, Gilberto Bruschi lá de São Paulo. Sejam bem-vindos à ESA da Bahia, ainda que virtualmente. Sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos. E, sem mais demora, sem mais delonga, eu vou passar a palavra para a Cristiane Iwakura, que é Procuradora Federal e coordenadora da Escola da AGU 2, que fica ali na região do Rio de Janeiro, Espírito Santo, doutora e mestre em Direito Processual pela UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, professora da pós-graduação e do LLM da FGV do Rio, Espírito Santo e Minas Gerais. Cristiane, seja bem-vinda, a palavra está contigo. Trate aí do paradoxo da tecnologia no sistema processual eletrônico. Você tem, inclusive, um artigo sobre isso, né? Fale aí para a gente. Seja bem-vinda. Obrigada, professor Antônio, pelo convite. Agradecer também à ESA da Bahia. É uma honra estar aqui com vocês. E estou muito feliz aqui de estar ao lado do Gilberto, que eu sempre também quis conhecer. Então, está sendo uma oportunidade muito legal de estar aqui com vocês para essa conversa. E esse tema que eu vou falar é objeto de pesquisa constante, porque quando eu terminei o doutorado na UERJ, né, minha tese de doutorado foi nessa área de processo e tecnologia, e eu comecei essa pesquisa nessa área já antes de 2013, que foi quando eu apresentei o meu projeto do doutorado, que é sobre processo eletrônico e acesso à justiça. Essa foi a linha, e eu acabei encontrando ali o princípio da interoperabilidade, que eu vou até falar aqui durante essa apresentação rápida. Eu fiz uma apresentação bem breve para deixar um espaço para o pessoal perguntar, para vocês também, para um debate. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela, e vocês vão me dizer se está tudo bem, tá? Vou fazer aqui. Estão vendo? Abriu? Então, aqui, tá. Aqui no Zoom abriu. Abriu lá no YouTube tem um delayzinho. Mas vamos lá. Qualquer coisa é só me falar que eu volto. Bom, então, assim, como o professor Antônio falou, eu fiz um artigo assim que teve aquele ataque cibernético lá no site do STJ. Foi bem nessa data, acho que foi 5 de novembro, eu no dia 6 já publiquei esse artigo no Migalhas. E eu quis tratar de um ponto que eu já vinha batendo há muito tempo na minha tese de doutorado, que eu acabei chamando agora como paradoxo da tecnologia, com base em outros trabalhos que eu acabei pesquisando posteriormente, porque tese não acaba nunca, né? A gente termina, mas ela continua com a gente. E o que eu constatei, né, que se colocou uma preocupação muito grande de se informatizar o processo, com uma base muito fraca em termos de infraestrutura, de pessoal e segurança. E como a gente entrou na época da pandemia, e esse foi o único meio que a gente encontrou para dar continuidade às nossas atividades, né, seja o que for, né, qualquer atividade foi viabilizada pela tecnologia, todos os pontos que estavam enfraquecidos começaram a ser realçados, né? E aí ficou bem claro que essa parte da segurança precisa de uma especial atenção. Então, eu fiz esse artigo apenas para trazer essa reflexão. Quem quiser acessar, está lá no site do Migalhas. Ele até entrou como Migalhas de Peso, né?
e se chama aí sobre ataques cibernéticos ao STJ, CNJ e outros órgãos, que também teve ataque no site do governo do Distrito Federal. E, recentemente, a gente teve notícia de um ataque ao IPROC do TRF na 4ª Região, né, que até postaram uma foto dentro do site, fazendo gestos, assim, enfim, como está vulnerável. E aí eu falo aí, como diriam os velhos ditados, é hora de se promover a informatização devagar e sempre, pois a pressa é inimiga da perfeição. E aí eu falo nesse artigo sobre o que eu chamo de deslumbre tecnológico, que foi essa ansiedade que todo mundo teve de também buscar se inserir nesse meio tecnológico. Ah, é maravilhoso. Aí as pessoas começam a falar em recursos mais sofisticados e, no entanto, a gente ainda nem saiu ainda do estágio inicial de informatização. Então, houve aqui um super salto, vamos dizer assim, que acabou nos tornando mais vulneráveis. E esses ataques cibernéticos, por mais que eles sejam nocivos, eu achei que foi um bom sinal. Acho que foi um bom sinal, né? Ainda bem que ocorreu agora, porque a gente já vê as instituições públicas se movimentando no sentido de garantir uma melhor segurança, né? Tanto é que, ato contínuo, o CNJ já se pronunciou nesse sentido, né, de implementar uma segurança maior da informação, formação de equipes, né? Por aí vai. Então, vou seguir aqui, mas qualquer coisa, viu, professores? É só me interromper aqui. Não tanto em relação à questão da segurança só, né? Assim, no sentido de segurança tecnológica, mas esse avanço muito rápido da tecnologia e a transição, né? Que você chamou aí, acho que adequadamente, do deslumbre, né? Está todo mundo meio deslumbrado com isso. Obviamente, há as vantagens disso, né? Mas a gente vê na advocacia, sobretudo em algumas regiões do país, alguns estados, que há uma dificuldade muito grande, até porque o fornecimento de internet e o próprio acesso à tecnologia não é tão comum e tão sedimentado assim, né? Eu acho que é um ponto também bom para a gente poder ponderar se esse avanço muito rápido também não acaba atropelando algumas coisas, né? Perfeito, professor, é isso mesmo. É isso aí que eu faço referência a essa falta de uma base sólida. Inclusive, a gente tem alguns problemas, por mais que a gente questione, né, o pessoal sempre vem com uma defesa, mas a gente tem que ter uma preocupação com as garantias processuais, né? E a principal delas é o acesso à justiça. Então, se não são todos ainda que tenham acesso à internet, que tenham equipamento adequado, como é que você pensa já em colocar, por exemplo, a justiça 100% digital, que é um dos projetos aí, né, do CNJ, né, que foi colocado à disposição dos tribunais. Então, assim, a gente tem que pensar um pouco atrás antes de dar um passo à frente, né? E aí eu trouxe até nesse slide aqui algumas fases críticas, isso tudo eu constatei durante o meu estudo, e eu confesso que no início eu tive muita dificuldade porque a gente tinha pouca fonte. Hoje eu encontro muito artigo sobre o tema, né? Eu fico muito feliz de ver isso. Mas na época a gente tinha pouca referência, e uma das referências que eu tive foi um professor da UF que até faleceu, né? Ele que começou esse trabalho sobre informatização. E assim, eu vou falar aqui das fases que eu fui sentindo conforme eu fui evoluindo a minha pesquisa. Então, a primeira delas é que eu notei que a implementação dos sistemas processuais eletrônicos ela era muito descentralizada e não se pensava em integração entre os sistemas. Então, o Sul desenvolveu de uma forma, o Rio de Janeiro de outra, na região Norte de outra forma, e assim eles foram construindo cada um seu castelinho diferente que não se comunicava com o outro. Então, isso levou a um problema que a gente tem na atualidade, que é o objeto da minha tese de doutorado, que é a falta de interoperabilidade. Por isso que os advogados têm muita resistência, às vezes, a utilizar o meio tecnológico, porque você já tem que ter N cadastros, você tem que estar na Justiça Estadual é de um jeito, você vai para a Justiça Federal já é outro, e o layout sempre é diferente, as ferramentas são diferentes. Então, eu até me lembro, eu fiz uma live com o professor Daniel Neves, ele falou que ele tem 3
pessoas que trabalham com ele só para fazer isso, só para fazer protocolo, porque não tem condição do advogado perder esse tempo e deter esse conhecimento todo sobre cada tipo de sistema processual, né, na justiça. É impossível. E somando-se ainda você tem os sistemas do administrativo, você tem o ICAC, você tem Banco Central, você tem INSS, enfim, uma gama de sistemas que não são interoperáveis, né? O ideal era que você tivesse um único sistema, com várias ramificações, e você pudesse clicando ali nos links e sendo levado para onde você quer, e tudo com uma interface amigável, parecida, que você pudesse intuitivamente navegar, né? Você clicar ali, você já sabe onde é mais ou menos onde está. E isso a gente verifica, por exemplo, no caso do Uber, do iFood, né? Teve até uma professora que falou: poxa, meu pai ele usa facilmente o aplicativo, ele nem sabe mexer direito com tecnologia. É porque o sistema é interoperável, é intuitivo. Então é isso que a gente tem que buscar também nos sistemas judiciais eletrônicos, né? Assim como também os administrativos. Então, essa primeira etapa ela é importante, porque a gente já consegue extrair daí os problemas advindos da implementação. E aí, a gente só teve vamos dizer, uma ordem mínima no que estava sendo feito a partir da criação do CNJ. Mas isso aí só foi lá com a emenda 45. Né? Demorou muito para vir a figura do CNJ. E a partir dele, sim, que se criou o grupo de interoperabilidade, se estabeleceu o Manual Nacional de Interoperabilidade, se criou o PJE, se criou o domínio jus.br. Então, aquele número imenso que a gente não gosta é uma forma também de padronizar. Então, isso tudo veio só depois da criação do CNJ, mas até lá os castelos, né, vamos dizer assim, já estavam construídos. Então, é muito difícil, você não vai demolir tudo para começar do zero. Então, eles estão tentando ajustar esses sistemas e tentar trazer essa integração de uma maneira meio, né, atropelada, mas vamos ver como é que eles vão conseguir. A proposta atual é do PDPJ-BR, que eles colocam o PJE como uma espécie de hub. Hub é uma nomenclatura da informática, que quer dizer aquele conector, vamos dizer assim, que você vai conectar vários sistemas, né, de vários tribunais. E nesse PJE você vai ter um encontro de todos esses sistemas, e todo mundo vai poder ver como é que cada sistema está funcionando, como está avançando, o que precisa fazer ou não. Né? Por isso que eles até chamam numa espécie de marketplace digital. Né? Marketplace é aquele ponto de encontro que você consegue ver todos os sistemas e todas as suas adaptações, suas ferramentas, e aí você vê o que tem de melhor. Aí você pode, eu tô aqui no Rio, o sistema lá de Rondônia é excelente, tem uma ferramenta X, eu posso pegar a ferramenta X e trazer para o meu sistema. Então, nessa comunicação aí entre os tribunais, pode ser que surja naturalmente, né, um sistema no futuro mais integrado e mais padronizado, que a tendência é de que você sempre utilize o que está dando certo, que é melhor. E aí o segundo momento crítico é essa transição do processo físico para o processo eletrônico, que até hoje não acabou. E aí eu trouxe aqui alguns dados do último relatório do CNJ, Justiça em Números, para a gente visualizar como é que está caminhando essa transição do processo físico para o eletrônico, que causa muita assim, dificuldade para a gente trabalhar. E o terceiro ponto crítico é esse impulso repentino, que eu chamei, né, de deslumbre tecnológico, que é dessa informatização enlouquecida para atender os anseios de todos em razão da pandemia. E aí se criou laboratórios de inovação, se colocou lá a Justiça 100% Digital, PDPJ-BR, mas a gente tem que voltar um pouquinho para trás para poder seguir adiante, como eu falei. E aqui, para a gente ter um melhor ponto de reflexão, esse relatório de Justiça em Números, eu quero aqui mostrar para vocês que, em 2019, ele diz que apenas 10% dos processos ingressaram no meio físico. Isso já é muito bom, quer dizer que não está mais entrando processo físico.
E em um ano, ingressaram 23 milhões de novos processos eletrônicos. Então, né, fazendo uma comparação, está bem positivo nesse sentido da informatização. E em 11 anos, registraram 131,5 milhões de casos novos em formato eletrônico. Agora, qual é o maior índice de virtualização dos processos que a gente tem hoje? Né, se perguntar, qual é a justiça mais avançada nesse ponto? É a trabalhista. Segundo o relatório, 100% dos casos novos são eletrônicos no TST, 98,9% nos TRTs e 96,8% nos segundo e primeiro graus da Justiça Trabalhista. Então, isso também, para mim, foi uma surpresa. Né? Eu fiquei sabendo isso através do relatório. E 11 tribunais já conseguiram alcançar 100% de processos eletrônicos. Então, a gente tem Tribunal de Justiça, olha que interessante, né? Acre, Alagoas, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Paraná, Sergipe, Tocantins, o TRF da 4ª região, que inclusive foi um dos modelos que eu usei na minha pesquisa, que é o IPROC, é um dos melhores sistemas que a gente tem, e isso se explica em razão deles terem utilizado uma dialeticidade desde o início, na concepção. Foi um dos poucos tribunais que, quando desenvolveu o seu sistema, ouvia o usuário. Então, eles tinham essa preocupação de deixar um canal aberto com o advogado e falar, olha, o que está errado aqui na minha plataforma? O advogado falava, eu preciso disso, disso, tal. E eles foram aperfeiçoando. Então, quando você abre o diálogo, você acaba tendo um sistema que é mais legítimo, que é mais aceito pelas pessoas. Então, isso também explica muito o sucesso do IPROC no TRF4, que não foi escolhido como modelo, né, pelo CNJ para ser o modelo em todo o território, foi o PJE, mas é o que o pessoal mais elogia na atualidade. Engraçado essa ponderação. Não é engraçado, é interessante essa ponderação. Porque você estava falando, eu estava pensando aqui. A gente vê muito o pessoal de TI, os profissionais de TI, né? Eles são muito voltados à necessidade e à demanda do usuário. Não estou falando aqui especificamente dos sistemas de processo eletrônico, não. Estou falando de uma forma geral. Quando a gente contrata serviços de informática, né, serviços de tecnologia, eles se preocupam muito com isso, né? Eles pedem opinião, isso aqui, como é que pode melhorar, etc. E aí acontece esse processo dialógico, porque na realidade, o sistema teria que ser o mais operável, digamos assim, possível, né? O mais fácil possível de operar, com menos erros possível. Para quê? Para que tudo corra bem, porque, a bem da verdade, o que nos interessa como operadores e profissionais do direito? Tanto os magistrados, como os advogados, como os membros do MP, enfim, todos os profissionais, é que a gente consiga fazer o processo judicial funcionar, que a gente consiga fazer com que as garantias processuais sejam observadas e respeitadas por esse meio, né? Que antigamente era um meio físico, em papel, e agora a gente está substituindo pelo meio eletrônico. Mas a questão em si da dificuldade de operar, né? Eu lembrei porque quando a gente fala, inclusive, de jogos eletrônicos, eu li uma vez algum artigo que fala assim, a jogabilidade é boa. Ou seja, era uma preocupação do programador, do profissional da TI, dizer assim, bom, isso aqui é fácil de você operar, né? Interessante, eu nunca tinha pensado sobre essa perspectiva, e que é legítima do ponto de vista da TI e legítima do ponto de vista do direito, né? Que é a interação entre os diferentes operadores profissionais, para que seja fácil e factível para o magistrado, seja fácil e factível para o advogado e para o MP, né? Perfeito, isso mesmo, professor. E uma das maiores barreiras que a gente tem hoje com relação à aceitação, né, da informatização é isso. Se você tem um sistema que é difícil de lidar, muito complexo, a pessoa que já não está habituada nesse mundo da tecnologia vai ter uma resistência maior de utilizar. Então, você tem que fazer uma interface muito, como eu falei, muito amigável, que a pessoa se sinta confortável ali, se sinta capaz de operar, senão ela vai desistir. Ela vai falar, não é comigo.
E aí é uma coisa muito interessante, eu vou até falar mais adiante, tem um trabalho que eu recomendo que todos leiam, chamado Design do Dia a Dia, do professor Donald Norman, que fala sobre isso. Ele fala que o problema, às vezes a gente vai usar um objeto do dia a dia, por exemplo, uma geladeira nova, e você às vezes não acha coisas normais assim na sua geladeira. E ele fala isso, o problema não é do usuário, o problema é do design. Então ele até tem uma figura que ele usa chamada as portas de Norman, que é, por exemplo, o exemplo clássico, aquela porta que você empurra ou puxa. Quantas vezes você vai, puxa quando é para empurrar e você, né, empurra quando é para puxar? E aí ele fala, o problema não é você, o problema é do design, porque a mente humana ela é incrível. A gente tem uma capacidade intuitiva muito grande. E agora, quando o design ele é mal feito, e não é feito, como você falou, sob a perspectiva do usuário, não rola esse link, então o objeto acaba não tendo a destinação correta. Então, ele fala até sobre um estudo muito interessante que eu trago, estou até terminando o artigo sobre isso, sobre esse desenho do processo judicial eletrônico. A gente tem que trabalhar a ideia da psicologia dos objetos. Tem que começar a pensar nos objetos com psicologia, porque eles também têm uma compreensão específica. Então, por exemplo, a cadeira, né? Você vê uma criança de 2 anos, 3 anos, ela vai e senta na cadeira, porque ela consegue visualizar a função da cadeira. E a mesma coisa ocorre aqui no processo informatizado. Então, gente, quem tem dificuldade com o computador, não pense que o problema está em você, também está no design. Então, às vezes, se pensa muito em sofisticação, em beleza, em estética, e se perde de essa preocupação com o usuário. O que é utilizável, o que é intuitivo. Né? Então, é por aí que a gente tem que caminhar. E é um estudo muito aprofundado, viu? É muito interessante, porque ele conjuga noções de tecnologia e de comportamento. Né? Então, é bem interessante. E aí, como eu falei, o WIPROC ele teve sucesso nessa parte e teve uma grande aceitação. E a gente vê ele aqui figurando também entre os primeiros, né, que conseguiram 100% de informatização. Bom, e por fim, eu queria destacar, já que a gente está falando aqui na ESA Bahia, que a justiça eleitoral mais avançada em termos de informatização é TRE da Bahia, que é o único que apresenta percentual superior a 80% de processos informatizados. Então, o pessoal está de parabéns, né? Agora vamos ver o lado ruim da coisa aqui, né? Aqui a gente tem os que estão mais atrasados em termos de informatização. A gente coloca aqui que apenas 13 de 62 tribunais possuem menos de 90% do acervo eletrônico, que é bastante positivo. Quais são os menores acervos eletrônicos? Né? TJ do Espírito Santo é o mais atrasado, com 21% só, seguido do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 23%, o TJM de São Paulo, 30%, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 31%, o TRF da primeira região, né, que pega também Brasília, pega Minas Gerais, 31%, 37%, Tribunal de Justiça do Pará com 38%, Tribunal de Justiça de São Paulo com 53%, TJM de Minas 57%, Tribunal de Justiça de Pernambuco 62%, já está aumentando, né? E aí eu parei no Tribunal de Justiça do Ceará, que já está com um percentual bom, 79%. Os demais eu não coloquei aqui na lista, porque ele já tem percentual superior a 80%. Então, esse é um mapeamento que a gente tem sobre a informatização dos tribunais hoje. Né? Então, a gente nota uma certa resistência ali pelo Espírito Santo e também por Minas Gerais, mais ou menos naquela região, talvez porque Minas também tem um território muito grande, então a gente também tem que considerar isso. Quando a gente lê uma pesquisa, a gente também tem que pensar na extensão da localidade, né? Que é muito mais difícil você prover isso no estado maior do que no menor. Né? Então, assim Cris, como... Oi. Posso fazer uma parte aí com relação claro. a São Paulo? Claro! Então, vamos lá. Bom, primeiro eu queria agradecer aqui rapidinho o convite que me foi feito pela ESA da Bahia, na pessoa do professor Adonias.
Depois eu me apresento direito e eu quero só comentar aqui, porque a Cris colocou que São Paulo tem 53%. Eu não, foi o relatório do CNJ. Não, sim, isso é de 2019, né? Esse aqui é o que está no de 2019, isso. Tá. Deixa eu só falar uma coisa que acontece aqui em São Paulo, que acho que vai te ajudar até para a evolução do teu trabalho. Em 2016, logo depois que entrou em vigor o código, baixaram um provimento aqui, que é o provimento 16 de 2016, da Corregedoria Geral de Justiça do TJ. Na época, o corregedor era o ex-presidente do tribunal, o desembargador Calças, Manuel Queiroz Pereira Calças, que é professor também, né? Então isso ajuda um pouco. A ideia do provimento foi o seguinte: todos os processos físicos que transitassem em julgado e fosse ser instaurado o cumprimento de sentença, o cumprimento da sentença tem que ser instaurado de forma eletrônica. Então, a parte que vai resolver o problema, ela vai pegar o processo, levar para o seu escritório ou levar para um xerocopista aí, e vai digitalizar algumas peças que estão elencadas no provimento e também com base no 524 do CPC. E com isso, começou. Então, não existe mais cumprimento da sentença novo instaurado de forma física. Isso é uma forma de resolver o problema. E, no ano passado, eu requeri a imagem e semelhança desse provimento. Então, um processo que já era cumprimento da sentença de 2015, eu requeri para uma juíza do Fórum Central para que a imagem e semelhança do provimento fosse deferida, que eu digitalizasse o processo. Certo? Aí ela falou, se a parte contrária não se opuser, eu vou deferir. Então, abriu vista para a parte contrária, ele nem sequer se manifestou, ela deferiu e eu fiz o que tinha que fazer. Com base nessa ideia, eu passei para um desembargador amigo meu, que é muito amigo do então corregedor, hoje presidente do tribunal, a ideia de os advogados pleitearem a digitalização dos seus próprios processos. Porque daí eu não ponho o ônus da digitalização para o judiciário, certo? E agora, durante a pandemia, em maio, baixaram o provimento, eu não sei se é provimento, se é resolução, depois eu procuro e te mando, que as próprias partes, caso queiram digitalizar os seus processos, basta peticionar e retirar o processo em carga para fazer a digitalização, e já tem lá a instrução de como fazer a instauração do novo eletrônico, e aí aquele físico vai para o arquivo. Então, com isso, talvez seja uma sugestão interessante para que os outros tribunais façam a mesma coisa, né? E eu vou ficar muito feliz de uma ideia minha ser utilizada, que já está sendo utilizada aqui, ainda um pouco timidamente por causa da pandemia, né? Mas eu acho que a tendência é que todo mundo faça isso. Eu já peguei 2 processos para digitalizar, para acabar com os processos físicos, né? Eu não tenho saudade nenhuma de ficar esfregando o umbigo no balcão do fórum. Tá? Então, boa parte que eu queria fazer, eu já te passei. Depois eu te passo os dados, né, para você, tá bom? Oi? Mas isso é uma faculdade, né, Brusco? Faculdade. Você faz se quiser. Aí a gente tem um problema que eu já estou começando a visualizar, assim, como que vai ser feita a conferência, né? Acho que daí o tribunal ele teria que continuar com essa incumbência de fazer essa conferência dos originais com os digitalizados, para evitar que alguém, nesse processo de digitalização,
fizesse perder alguma parte, enfim, né? Não precisa nem ser dolosamente, né? Naturalmente, a gente pode perder uma parte, porque é muito complicado, né, fazer digitalização. Agora, você levantou um ponto muito interessante, porque São Paulo também, ele deve, com certeza, teve essa dificuldade por ser um território não só grande, como muito populoso, né? A população, uma das maiores do país, né? E é o coração nervoso mesmo, né? De todos os negócios, enfim, né? Das grandes relações comerciais, contratuais, está tudo em São Paulo. Então, eu também não vejo assim isso aqui com um olhar crítico, né? Eu acho que é natural que isso ocorra. Agora, isso que o professor Gilberto levantou está totalmente de acordo com o princípio da cooperação, né? Da colaboração processual. Então, acho que se for colocado de maneira facultativa e o tribunal apenas ficar com essa tarefa de conferir, né, e validar, eu acho que é perfeito, porque a gente realmente vai conseguir acelerar, e é uma ideia muito interessante. Aqui no TRF, eu acho que chegou a se colocar da segunda região, alguém depois me corrija se eu falo alguma coisa, mas eu me lembro, quando eu estava advogando, que eu saí um tempo do contencioso, fui para o consultivo e agora estou na escola. Eu me lembro que eles colocavam essa incumbência para o advogado. Quando ia para o segundo grau, em grau recursal, o advogado tinha essa incumbência de digitalizar todo o processo na primeira, para fazer o processo subir inteiramente digitalizado na segunda instância, mas era imposto, não era algo facultativo. Isso levou, obviamente, a muitas críticas, e principalmente parte até da OAB aqui no Rio de Janeiro. O pessoal criticou porque não era todo mundo que tinha condições para fazer isso, né? Isso é isso que eu ia ponderar, porque, na realidade, sendo uma faculdade, tudo bem. Mas senão você tem uma transferência de um ônus, né? Ou seja, você tem um poder instituído, constituído, que deveria ter estrutura para isso e está transferindo para outras pessoas esse ônus. Acho que se for considerado como uma faculdade, ou seja, se o advogado entender que é possível, dentro da sua estrutura, né? Porque nós temos diferentes realidades de advocacia no país todo, muitas vezes dentro de uma mesma cidade, como São Paulo, por exemplo, há sociedades de advogados que são muito estruturadas e há outras que não têm toda essa estrutura tecnológica, né? Então, impor isso seria complicado. E estou vendo aqui no YouTube que o nosso amigo Yuri Ubaldino Soares fez aqui também uma sugestão. Ele diz aqui o seguinte: a digitalização poderia ser realizada pelos advogados das partes com chancela de ambos numa petição, cuja conferência seria de ambos e aceita pelo juiz em razão do princípio da cooperação. Se der certo, se os dois concordarem, tudo bem, né? O problema é quando há dissenso, né? Sim, sim. Por isso que só para você ter uma ideia, aqui a gente tem, eu não sei, acho que em todas as comarcas do estado, nós temos as salas da ordem. Tem, isso aí. E dentro da sala da ordem tem uma máquina de xerox que também pode ser digitalizar os autos. Então, talvez, para facilitar, vai pagar? Vai pagar, tudo bem. Mas você leva um pendrive e consegue fazer a digitalização do processo todo no pendrive. E aí você peticiona nos termos da resolução feita por cada tribunal. A ideia que eu dei era que fosse facultativo, e foi exatamente o que o tribunal encampou. Quem quiser, para facilitar a sua própria vida, digitaliza e, a partir daí, é digitalizado. Agora, a questão do cumprimento da sentença, né, a instauração do cumprimento da sentença do processo que era físico, é ônus, é obrigatório. Você não consegue instaurar um cumprimento da sentença de um processo que era físico continuar sendo físico. Isso não pode mais desde abril de 2016. Sim. Quer dizer, tem muito processo físico ainda? Tem, vários. No tribunal, uma penca. Outra coisa que eles estão fazendo aqui,
vai interpor o especial e é um processo físico, eles digitalizam o processo e vai para o STJ digitalizado. Então, já Sim. ajuda. Né? Quando volta para o primeiro grau, ele já está digitalizado. Isso. Eu acho que a cooperação vai ser, enfim, é um fator essencial, né, para a gente conseguir. Agora, tem uma questão que eu coloco aqui, que é o da restauração dos autos, porque a gente está evoluindo, mas ainda não se pensou num sistema de restauração dos autos eletrônicos. E como a gente viu, né, com esse ataque cibernético, a gente viu que o sistema de backup falhou. Então, a gente não tem um sistema seguro para armazenamento dessas informações. Então, diferentemente do processo de papel, eu acredito que isso vai gerar uma insegurança nas pessoas de eliminarem os processos físicos, os documentos, e deixarem tudo no eletrônico. Então, acho que a gente tem que pensar também nessa segurança, né? Aproveitando só o gancho que vocês falando, acabou vindo aqui na minha cabeça que isso ainda é deficiente, e eu estava até numa live anteriormente a essa, falando até sobre o possível uso da blockchain. Eu acho que as instituições públicas já têm que começar a pensar em usar a blockchain, que é uma rede, enfim, interligada, com vários nós, né? Não é bem uma descentralização, tem vários nós que participam dessa blockchain, que fazem a validação e armazenamento de dados em mais de um ponto. Então, se você tiver um ataque em um ponto, um nó, pode ser que outro nó, essa segurança esteja resguardada nas suas informações. Então, a gente tem que começar a pensar nessa contra-inteligência para esses ataques também, com relação à preservação dos dados contidos nesses processos eletrônicos, né? Então, se caminha para informatizar, sim, mas não é só escanear processo, digitalizar, é muito mais. É garantir um banco de dados seguro e eficiente também. Aí eu vou passar aqui para a próxima, que fala sobre a interoperabilidade. Essa imagem, ela traduz exatamente o que é a interoperabilidade. Você tem todos esses aparelhos, todos esses equipamentos com dados interligados entre si por uma nuvem, né? E por isso que a gente fala desse trabalho em nuvem. A segurança da blockchain, ela ocorre também através de uma nuvem, né? Então, essa nuvem, ela garante que todos tenham acesso simultâneo às mesmas informações por diversos dispositivos. Então, estão vendo aí, tem tablet, tem notebook, computador, o que seja, em mais de um ponto do país, né? E aí, esse diagnóstico de interoperabilidade vem também no relatório do CNJ, em números. Eles falam aqui que a gente tem 20% dos sistemas adotando o PJE, o SAGE 19%, o ProJude 7%, IPROC 7%, TEMES 2%, outros, né, não identificados 17%, e autos físicos a gente tem 27%. Então, imagine, cada um desses itens representa uma forma diferente de armazenamento de sistema. Então, isso aqui prova para a gente que a gente está longe de alcançar a interoperabilidade. Então, o advogado vai ter realmente que ficar passando de sistema em sistema como um louco. Apesar da gente ter a Resolução 185 de 2013, que estabelece alguns padrões de interoperabilidade. E isso é colocado como condição pelo CNJ para que cada tribunal continue com o seu próprio sistema. Então, ele tem que observar esse manual de interoperabilidade. E esse é o cenário que a gente tem hoje, no relatório de 2020, olhando para 2019. Mas olha só que interessante, essa variedade toda, eu vou passar aqui para os mapas da minha pesquisa do doutorado de 2013. Vocês vão ver que não mudou muito, não. Olha só, a gente tem, né, praticamente 7 anos depois, e a coisa não mudou muito. Eu tinha exatamente esse mapa, né? O mapa aqui da esquerda, né, que tem os sistemas da Justiça Federal, ele é um pouco mais uniforme, tem menos tipos de sistemas diferenciados aqui. Isso na época que eu fiz o meu trabalho, né? Isso lá por 2013, 2014, acho que foi 2015 que eu mapeei isso aqui. E do lado direito a gente tem cada cor representando o sistema
da Justiça Estadual. Então, vejam como é colorido, como é diversificado, e o ideal para a gente é que um dia isso tudo seja de uma única cor, né? Esse que é o mundo ideal da informática. Então, está aqui a referência do meu livro, para quem quiser, como fonte de consulta, está aí. Eu lancei aí a tese, enfim, né? Foi também durante a pandemia que eu aproveitei, e tomei vergonha e ajeitei a tese e publiquei pela Dialética. Então, está aí também para quem quiser consultar. Bom, e aí a gente chega aqui no final, né, no paradoxo da tecnologia, que foi a expressão que eu utilizei no artigo, que serviu de referência para essa apresentação, que eu mencionei lá, o trabalho do professor Donald Norman, que fala sobre esse fenômeno. O que seria o paradoxo da tecnologia? O fenômeno pelo qual a gente tem a máxima de que a tecnologia proporciona, sim, maior eficiência. Contudo, se utilizada de maneira inadequada ou insuficientemente pensada, prototipada, né? O protótipo é uma das fases do desenvolvimento de um produto. Ela vai gerar efeitos em sentido contrário. Então, em vez da tecnologia ajudar, ela vai acabar atrapalhando. Então, qual é a principal ideia da tecnologia? Não é trabalhar com complexidade, mas sim com simplicidade. A ideia é você simplificar a vida das pessoas e não torná-las mais complexas. Então, quando ele fala no trabalho em designers, tem alguns que se empolgam. Então, vocês devem ter em casa cafeteiras, né? Vocês podem notar que algumas cafeteiras ou alguns aparelhos eletrônicos vêm com botões, funções que você sequer sabe para que serve, né? Isso é muito comum. Você só descobre a função daquilo se você tiver a paciência de pegar o manual, ler o manual e descobrir, e às vezes é uma função ridícula, uma função que serve para nada, tipo, uma coisa muito boba. Então, ele fala isso, que a gente elimine esses botões, essas questões que não têm utilidade para o usuário, e deixe o equipamento mais simples, né? E ao final aqui da apresentação eu vou colocar uma tirinha que representa muito bem o que seria o paradoxo da tecnologia. E dentro desse paradoxo eu coloco como uma dos seus braços, vamos dizer assim, a insegurança nas redes. Porque se a gente desenvolve muito a tecnologia sem pensar na infraestrutura adequada, a gente acaba caindo nesse problema do paradoxo. Então, qual é a infraestrutura adequada? A ausência de pessoal capacitado. A gente tem pouco servidor que sabe mexer com tecnologia. Eu mesmo lá na minha equipe, eu tive muito problema. A gente é obrigado a informar tudo no sistema eletrônico, mas tem gente que não sabe fazer nada, mal sabe mandar um e-mail. Então, a gente ainda não saiu dessa primeira fase. A gente também não tem equipes de tecnologia organizadas e bem treinadas. E a gente tem aí um papel muito interessante do advogado, quando a gente fala em advogado do futuro. A gente tem uma deficiência na comunicação entre o cliente, vamos dizer que seja o seu escritório, e o setor de TI. Porque como é que alguém que é especialista em TI vai saber qual é o melhor sistema para o teu escritório ou para um órgão? Tem que ter um advogado que saiba falar com os dois, que entenda um pouco de tecnologia e que saiba das necessidades que a gente tem no direito. Então, a partir desse diálogo dele com o desenvolvedor, o programador, vai se chegar a um programa perfeito, né? Então, a gente ainda faltam essas figurinhas, né? Outra questão é do aparelhamento inadequado, defasado, excesso de burocracia para contratação. E quem faz essas contratações, às vezes, não tem conhecimento técnico, e aí acaba fazendo uma compra errada, né? Ou ausência de um planejamento também para aquisição. Então, quando você quer modernizar um escritório, por exemplo, você tem que entender de informática para saber qual é a rede adequada, qual é o computador que vai comportar as minhas necessidades, tem que ter uma boa câmera, tem que ter um bom microfone, né? Tem que ter um bom modem ou Wi-Fi, né? Qual é o limite? Qual capacidade de memória, de armazenamento? Isso tudo são especificações técnicas que poucas pessoas têm conhecimento. E as pessoas que fazem essas compras nos órgãos públicos, eu noto isso, eu vou trazer aqui alguns exemplos rápidos de situações curiosas que eu vivenciei.
provam que as pessoas que fazem as compras não sabem absolutamente nada de tecnologia e acabam fazendo uma compra equivocada. E isso é dinheiro público que é desperdiçado, né? Então, aqui é uma situação bem curiosa que eu vou trazer. Foi uma situação em que eu pedi caixas acústicas para o auditório lá da escola. E eu recebi várias caixas, eu recebi acho que 8 caixas, umas caixas imensas, imensas. Só que aí a gente constatou na hora de instalar que as caixas não eram compatíveis com a mesa de som que eles mandaram e elas não se conectavam entre si. Então eu podia colocar só uma caixa na sala. Uma caixa, porque uma caixa não se conectava à outra. Eu não podia colocar um sistema de som com 4 caixas, porque elas não se comunicavam. Eram grandes, sem potência, e várias delas ainda vieram com defeito. Ou seja, não teve ainda um prévio teste por quem enviou as caixas, né? Então, isso é uma situação que prova como que a compra equivocada de um aparelho leva a nada. Qual foi o resultado? Eu estou mandando as caixas de volta, vão ficar lá num depósito, né? E se alguém quiser usar uma caixa sozinho, vai lá e vai conseguir essa caixa, que também não é a melhor caixa, né? Um som, caixa grande, feia, que o som não é tão eficiente. Aqui um outro exemplo muito curioso, né? É um exemplo também foi recebido em uma repartição pública vários pacotes de Adobe, que é caríssimo, né? A licença desses pacotes é caríssima. O pacote de Adobe serve para você fazer design gráfico, edição de vídeos, de documentos, tudo num grau muito avançado. Você consegue produzir coisas lindas, animações, filmes, o que você quiser. Só que eles compraram a licença e não tem nenhum equipamento na administração pública que rode esse programa, porque os equipamentos são antigos. Eu até coloquei, exagerei aqui no slide, eu botei aquele computador de tela preta com letra verde. Né? Vídeo monocromático. Exatamente. Com disquete de 5 1/4. Você viu aí o Apple, né? Quando você pede um Apple, toma cuidado que pode ser esse aqui. E aí, o que acontece? Não tinha equipamento para comportar esse programa. Que coisa estranha. E pior, a gente não tem servidor capacitado para mexer, por exemplo, com Adobe Illustrator. Eles não sabem mexer, é um programa muito complexo, então a gente teria que ter o treinamento primeiro, teria que ter o equipamento. Então, resultado, a licença está sendo paga e pouquíssimo utilizada. Acho que é uma pessoa só que deve estar usando, né? Porque a gente tem um Mac que foi apreendido, que está em uma das unidades da administração pública, tem uma pessoa que sabe mexer com Adobe, então a compra de várias licenças está sendo utilizada eficazmente por uma pessoa, né? Então, isso que a gente tem que pensar na hora de fazer as aquisições, né? Maravilha. Então, aqui, para finalizar mesmo, algumas conclusões que a gente tira dessa apresentação. Olha só, professor, eu poderia falar muita coisa de tecnologia, mas eu resolvi colocar o foco nesse artigo, né, no que ele quer dizer, e, a partir daí, essas conclusões que a gente tira primeiro, tem que ter planejamento para a introdução das ferramentas, tanto no processo judicial como em qualquer fluxo de trabalho dos advogados. Eu trouxe isso porque a gente está conversando com os advogados aqui da escola, né? Então, quer fazer um fluxo de trabalho, quer modernizar, faça primeiro o planejamento, não saia comprando. Primeiro, consulte um especialista em TI, tem que fazer isso. Segundo lugar, os tribunais e órgãos de controle também devem ter uma conscientização de que a exigência de eficiência e celeridade e de amplo acesso não pode ser atropelada por uma base sólida e sustentável. Então, mesmo que isso atrase um pouco o processo de informatização, a gente não pode pular essas etapas. A gente tem que avançar de maneira como se constrói uma casa, da base para o telhado, e não começar a base, parar e já jogar um telhado mais ou menos. É importante avançar na capacitação dos profissionais e do público em geral. Então, está aqui a Escola Superior da Advocacia cumprindo esse papel, para que não se acabe criando uma barreira tecnológica ao invés de se facilitar o acesso, porque a gente vai ter muita gente excluída digitalmente no meio do caminho. E isso até um outro trabalho que eu escrevi,
compromete, por exemplo, isso foi um insight que eu tive, que eu acabei escrevendo, o juizado especial. No juizado especial, as pessoas têm o chamado jus postulante, que é a capacidade de postular em juízo sem advogado. Se você começa a informatizar e deixar o negócio complexo, essas pessoas vão ser obrigadas a contratar um advogado, né? Então, assim, isso tem que ser repensado também, né? Até que ponto isso não vai criar uma barreira tecnológica, né? Assim, digamos. E, por fim, o advogado do futuro tem um novo perfil, ele tem que pensar além do direito e ter uma formação interdisciplinar com noções de tecnologia, gestão e de comportamento humano. E aqui eu também estou começando a falar, você quer trabalhar com meios alternativos, meios consensuais de pacificação de conflitos, né? A gente já sai um pouco daquela redoma lá do direito, né, das normas, e começa a trabalhar também com outros conhecimentos aplicados. Está aqui para finalizar a tirinha que eu falei, né? É uma tirinha do Calvin, que eu adoro os trabalhos, né? Essas tirinhas sempre trazem alguma inspiração, e ela retrata exatamente o paradoxo da tecnologia. Eu não achei em português, mas eu traduzi aqui embaixo para vocês, né? No primeiro quadrinho está o pai do Calvin falando assim: antes, quando o cliente queria algo pronto em uma semana, era considerado trabalho urgente, e ele tinha a sorte se conseguisse. No segundo, ele fala, agora, com modems, olha, ele ainda está numa época antiga, está falando em modem, fax, né? Telefones móveis, todos querem tudo na hora. O avanço da tecnologia só aumentou as expectativas. No terceiro quadrinho, ele fala, essas máquinas não tornam a vida mais fácil, elas tornam a vida mais incômoda. E no quarto, está o Calvin lá no fundo e fala, 6 minutos no micro-ondas. Quem tem esse tempo todo? Aí o pai fala, se quiséssemos mais lazer, nós inventaríamos máquinas que fizessem coisas com menor eficiência. Então, está aí o paradoxo da tecnologia. A tecnologia está aí para facilitar e não para criar problemas nas nossas vidas, né? Então, é um bom quadrinho que eu trouxe aí para vocês. E com isso, eu interrompo aqui o compartilhamento, terminei aqui a apresentação. E fico à disposição para qualquer pergunta. Muito obrigado, Cristiane. Foi ótima a sua fala. Yuri Baldino, que tinha comentado ali naquele momento, ele até pontuou sobre aquela coisa aquele aspecto dos advogados digitalizarem os processos. Ele pontuou o seguinte: a questão é saber se após a digitalização a inserção dos documentos no sistema eletrônico não poderia demorar, né? Ou seja, é mais um elemento, né, para se ponderar. Mas eu queria reiterar o agradecimento pela sua participação, por ter aceitado o convite. E minha gente, já vou passar a palavra agora para o nosso amigo Gilberto Bruschi, que todos já acabaram conhecendo, não foi, Bruschi? Aí com as suas intervenções, é isso mesmo, o nosso programa é assim, a gente pode intervir, o pessoal que está assistindo no YouTube também. Bruschi é um grande amigo de São Paulo, é um craque em execução, é advogado, mestre e doutor em processo civil pela PUC de São Paulo, coordenador dos cursos de pós-graduação em processo civil da Damásio e BMEC São Paulo. E vai tratar de um tema que é importantíssimo também. Vai tratar de honorários sucumbenciais, as questões relevantes dos honorários sucumbenciais. Bruschi, seja bem-vindo à ESA da Bahia, a palavra está contigo. Obrigado, Adonias, pelo convite. Obrigado à ESA. Prazer em conhecer a Cristiane pessoalmente ou telepresencialmente, né? Eu pincelei aqui alguns pontos para a gente tratar dos honorários sucumbenciais que tem relação com o dia a dia do advogado. Bom, primeiro ponto para tratar, está engraçado que eu estou falando e o Adonias está aparecendo, mas tudo bem. O sistema não detectou aqui. Bom, no YouTube lá. É porque lá tem um delay. Do YouTube. Tá, não, mas eu tô vendo você no Zoom também. Bom. Eu estou vendo você, vamos lá.
Então, vamos lá. A questão que eu quero tratar com vocês é principalmente com relação aos problemas gerados na péssima interpretação do artigo 85. Tá? Eu não vou entrar nos parágrafos relacionados à Fazenda, viu, Cris? Não vou tratar do parágrafo 3º até o 7º, tá? Eu só vou tratar de 4 parágrafos. O 2º, o 8º, o 11 e o 14, tá? Que são, para mim, os mais relevantes. Primeiro, parágrafo 2º diz, né, o que é interessante, ele diz o seguinte: toda vez que houver uma ação ajuizada, alguém vai ter que pagar honorários. Então, pelo princípio da sucumbência, o vencedor, o advogado do vencedor, e aí já fazendo um paralelo com o parágrafo 14, o advogado do vencedor vai pagar, vai receber os honorários do vencido. Então, pelo princípio da sucumbência, é essa a regra que vale. Esse princípio da sucumbência é complementado pelo princípio da causalidade. Depois eu falo um pouco da causalidade. Então, diz lá o parágrafo 2º que, se houver condenação, vai ser 10% a 20% do valor da condenação. Se não houver condenação, de 10% a 20% do proveito econômico obtido ou do valor da causa, caso não haja proveito econômico. Ponto. Para mim, está claríssimo isso no parágrafo 2º. E aí, esse parágrafo é complementado pelo parágrafo 8º do mesmo artigo 85, que arrumou um problema que existia no Código Revogado. Então, primeiro eu vou contar o que aconteceu comigo uma vez, num processo. Eu era advogado do réu e o valor da causa era de 6 milhões de reais, isso em 2006. Tá? Se 6 milhões de reais já é dinheiro hoje, imagine em 2006. Bom, vocês concordam que existe uma responsabilidade do advogado que vai contestar uma ação cujo valor é de 6 milhões de reais? A hora que eu li a inicial, eu fiquei tenso. Falei, se eu perder esse processo aqui, meu cliente quebra, porque ele vai ter que pagar 6 milhões de reais. Bom, aí eu fiz a defesa com a melhor forma possível e nós ganhamos o processo em primeiro grau. Só que o parágrafo 4º do artigo 20 do Código Revogado dizia o seguinte: quando não houver condenação, o juiz arbitrará os honorários de forma equitativa. Ou seja, se o advogado do autor ganhasse o processo, seria, pela condenação, parágrafo 3º do artigo 20, entre 10% e 20%. Como quem ganhou foi o advogado do réu, o valor da condenação foi de 5 mil reais de honorários. Eu fico imaginando esse processo hoje. Eu ia ficar muito feliz de ter um processo desse hoje e conseguir o êxito que eu consegui naquele processo. Qual foi o problema disso? Eles aplicaram equivocadamente, porque se eu for interpretar em razão da equidade, né, ou seja, equidade não significa vou arbitrar quanto eu bem entender. Né? Se fosse um, eu daria 600 mil. Como é o outro, eu vou dar 5 mil. Bom, não faz sentido nenhum. 5 mil reais dá menos de 0,1% do valor da causa. Se fosse no sistema atual, a regra seria a mesma, ou seja, entre 10% e 20% do valor da causa, atualizado ainda, certo? Ou seja, portanto, os meus honorários seriam um valor alto. E aí vem o parágrafo 8º, que
corresponde, mais ou menos, a esse parágrafo 4º do artigo 20, que eu comentei agora. O que diz o parágrafo 8º? Eu vou ler aqui, tomar a liberdade de ler o parágrafo 8º, para não errar nenhuma palavra. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor da causa, o valor dos honorários, por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do parágrafo 2º, que dizem o quê? O grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Ou seja, na hora de fixar os honorários numa causa que não tenha valor econômico, ou que o valor econômico seja baixo, ele tem que arbitrar os honorários de forma digna, para que o advogado não receba uma ninharia. E eu tenho causas aqui, né? Eu tenho dois exemplos para dar, que são exatamente opostos. No primeiro caso, era uma obrigação de fazer, ou melhor, o autor da ação queria a autorização para estacionar 2 carros numa mesma vaga de garagem. Então, era uma ação declaratória, para autorizar que ele estacionasse os carros ali. Nós contestamos a ação como advogado do condomínio e ganhamos a ação. Quanto era o valor da causa? R$1.000. Quanto o juiz deu de honorários? 10% do valor da causa, ou seja, R$100. O perito que fez a análise para saber se cabia ou não 2 carros na vaga de garagem recebeu R$4.000 de honorários. Ou seja, é completamente absurdo. Aí eu interpus, primeiro eu opus embargos de declaração, falando, excelência, será que não houve um equívoco? Porque ele não fundamentou por que 10%, né? Será que não houve um equívoco na hora de qualificar os honorários, né? Ou um erro material de copiar e colar de uma outra sentença que já estava pronta? Então, usou como parâmetro o parágrafo 2º errado, que era para aplicar o 8º. Aí ele negou, né, provimento aos embargos. Eu apelei e o tribunal deu provimento e majorou o valor dos honorários, aplicando o parágrafo 8º para R$1.500. Não está bom, mas melhorou, né? Principalmente se eu fizer o parâmetro com o perito, que recebeu 4. Ele levou meia hora para fazer o laudo e eu toquei o processo 6 anos. Mas tudo bem. E 6 anos em primeiro grau, tá? É uma vara rapidíssima que tem aqui em São Paulo. Bom, o outro processo era uma exceção de pré-executividade numa execução ajuizada sem título e que havia ocorrido um bacenjude com bloqueio de R$90.000. Então, eu arguí por exceção de pré-executividade, entrei, peguei o bonde andando no processo, o advogado original não percebeu que não estavam presentes os requisitos da duplicata, e ele não alegou a matéria, e aí eu só tinha exceção de pré-executividade para utilizar. Fiz a alegação por exceção de pré-executividade e consegui, tive êxito, o juiz extinguiu a execução. Quanto que ele deu de honorários? Com base no parágrafo 8º, ele deu R$4.000 de honorários. Ou seja, ele deve ter pensado, só para isso eu vou dar 10%? Não, eu vou dar R$4.000 com base no parágrafo 8º. Ou seja, o raciocínio que deve ser feito é o seguinte: o parágrafo 8º só vai ser aplicado quando o valor
da causa, da condenação ou do proveito econômico for irrisório, ou não houver proveito econômico, tá? Aí ele aplica o parágrafo 8º. Se o valor for alto, vamos imaginar aquele caso de 6 milhões de reais, quanto que vai ser dado de honorários? Parágrafo 2º. O patamar é aquele, parágrafo 2º. Assim como quando envolver a fazenda, para um lado ou para o outro, vai ser o parágrafo 3º. Levando em consideração aquela linha que vai mudando lá de escala entre os valores, 10%, né, vai diminuindo. Que vai dar um trabalho de contador ali, para calcular os honorários. Mas a minha crítica aqui inclusive a Associação dos Advogados de São Paulo, alguns anos atrás, teve uma campanha que devia voltar, que honorários advocatícios não são gorjeta. Quer dizer, não o valor dos honorários não é para ser uma merrequinha. Tá? E aí, fazendo esse gancho, eu quero falar do parágrafo 14, que é outra coisa interessante. Isso está sendo bem aplicado no Código. Primeiro, os honorários são do advogado, não são da parte, assim como está estabelecido no Estatuto da OAB. Artigo 23, se não me engano. Segundo, eles têm natureza alimentar. Terceiro, quando houver concurso de credores, ele se equipara à verba trabalhista. Não é em qualquer hipótese que ele vai se equiparar à verba trabalhista. Ele vai se equiparar à verba trabalhista quando houver concurso de credores. Senão, não vai se equiparar à verba trabalhista. Ele vai ter caráter alimentar. Terceiro, não pode compensar honorários. Isso resolveu um problema sério que havia, pelo menos aqui em São Paulo, né? Eu fiz 2 pedidos, ganhei um, perdi um, o juiz dizia, compensam-se os honorários, né? Ninguém recebe honorários de ninguém, certo? Não é por aí. Os honorários são do advogado, não são da parte. Então, hoje, se eu ganhei um pedido e perdi um pedido, os 2 advogados vão receber honorários sucumbenciais. Outra questão que eu quero chamar aqui com relação ao caráter alimentar, eu não sei se você se lembra, Adonias, lá no nosso grupo do Pinga Fogo, teve uma discussão uns 2 meses atrás acerca da questão do recurso especial repetitivo, que foi julgado por 7-6, se não me engano, no órgão especial, e que decidiu que natureza alimentar não é verba alimentar ou prestação alimentícia, para os termos do parágrafo 2º do artigo 833. O que eu acho um absurdo, porque lá está escrito verba de caráter alimentar independentemente de sua origem. Quer dizer, data máxima vênia aos ministros do STJ que disseram que natureza alimentar é diferente de prestação alimentícia, que prestação alimentícia é só em relação de parentesco ou em ação de alimentos, né? Eu acho que erraram feio, ou seja, eu posso penhorar o salário para executar honorários advocatícios? Na minha opinião, sim, né? O TJ de São Paulo, por enquanto, não está aplicando o precedente. Espero que eles não fiquem sabendo do precedente, porque, por enquanto, eles continuam penhorando. Inclusive, teve um caso recente agora, que eles penhoraram honorários de advogado para pagar honorários de advogado, que eu achei interessante, né? Entre os honorários do credor e os honorários do devedor, ficou com os honorários do credor, né? O advogado contratou um outro advogado para fazer algo para ele. Ele tinha honorários para receber em outro processo, penhoraram os honorários que ele tinha para receber do outro processo.
acho perfeitamente possível. Falando em caráter alimentar, né, eu não sei se vocês viram recentemente a decisão do que tribunal que foi, Adonias, que mandou pagar em cachorro-quente. Cristiane Eu mandei aqui agora. Então, acho que foi Mato Grosso. Esse trabalho em Mato Grosso. Mandou pagar em cachorro-quente, porque a empresa que era devedora era uma empresa de comida, né? Então mandou pagar em espécie, né? Fico pensando, né? Dependendo da atividade da empresa, vai mandar pagar em espécie, vai ser estranho, né? Bom, para finalizar, né, que a gente já alongou um pouco, eu atrapalhei também, porque eu quis me dar palpite na exposição da Cris. Eu quero falar do parágrafo 11. Parágrafo 11, gente, tem uma redação, né, que, segundo o professor Alexandre Câmara, não era essa, acabou passando uma redação diferente da que deveria ser, porque na redação original, mesmo que o juiz fixasse 20% em primeiro grau, poderia o tribunal subir até 25%. Só que parece que não gostaram da ideia, né? E tiraram essa possibilidade e deixaram o limite de 20%. Ou seja, se o juiz der 20%, não tem como subir mais em grau de recurso, seja apelação, seja especial, extraordinária, etc. Segundo problema, embargos de declaração tem aplicação do parágrafo 11? Não. Tem que ser para outro órgão. Então, o recurso não é do mesmo órgão. Tem que ser para um outro órgão. Então, primeiro grau, apelação. Beleza, tem honorários. Pode ter a majoração. Foi fixado majoração na apelação. Não chegou no limite ainda. Houve especial. Pode ter honorários? Pode. Tá? Então, pode majorar a verba honorária, desde que não ultrapasse os 20%, conforme estabelecido em lei. Não acho a lei inteligente, mas é isso que está lá, né? Como diz o professor Nelson Neri, a lei é essa, não adianta reclamar. Ponto. Terceiro, que é uma outra discussão interessante. Se eu ganhei o processo em primeiro grau e tive 10% de honorários, a parte contrária apelou e ganhou a apelação, o tribunal vai majorar a verba honorária fixada inicialmente? Ou, pelo efeito substitutivo do recurso, ele vai dar uma nova verba honorária? Aquela decisão inicial não vale mais. Então, ele vai fixar uma nova verba honorária, podendo ser até maior, né? Ou pode ser até os 10%. Não é para ele majorar aquilo que tinha sido fixado antes, porque aquilo acabou, não existe mais. O principal e os honorários morreram. Vamos usar o termo chulo para ficar fácil. Aqueles honorários e aquele principal da primeira sentença acabou. Houve interposição do recurso de apelação e houve êxito. Verba honorária nova. Fixação de honorários com base no acórdão da apelação. Se houver recurso especial ou extraordinário contra essa decisão, aí vai ter fixação de majoração, caso a decisão seja mantida. Então, esse é outro ponto que eu queria abordar aqui com vocês. Outra questão que eu acho que é tenebrosa. Mas Bruschi, peraí. Oi? Deixa eu só entender aqui. Uma das partes ganhou no primeiro grau. O juiz fixou em 10%. Apelou. Aí a outra apelou, obteve inteiro provimento na apelação, o tribunal reverteu a decisão. E aí fixou em 10%. São os honorários, não tem nada a ver com os não tem nada a ver com os do primeiro grau, não tem nada de majoração, e aí fixou em 10%, que é o valor fixado no acórdão. Ponto. Isso. Ok. E aí a gente tem agora um especial para o STJ. Isso, daquele que tinha ganho primeiro.
Aí Isso. ele interpõe o especial e perde. O especial vai ter majoração de verba honorária, se mantiver a decisão do tribunal E local. se reverter? Se reverter, nova verba honorária de novo. Que não tem nada a ver com a do primeiro grau Que também. não tem nada a ver com o do primeiro grau, porque teve duas reversões, certo? Se bem que é difícil de acontecer isso, né? Mas apelação acontece. provida, tudo bem. Apelação provida, tudo bem. Já vi várias. Agora, recurso especial provido, ultimamente, está difícil, né? Principalmente revertendo e voltando com a sentença de primeiro grau. Está difícil, mas é possível. Bom, outra questão que eu acho interessante é o jeito que eles estão majorando os honorários. Eu não sei se vocês já viram, eles fazem assim. Caso tenha tido fixação de honorários na decisão anterior, na decisão recorrida, majoro em 1%. Monte de decisão do STJ nesse sentido. Qual é o problema disso? Tem um problema, que eu não sei se teve honorários ou não. Às vezes é uma decisão de agravo que não teve honorários fixados em primeiro grau, então não tem honorários no agravo e não vai ter honorários no especial. Né? Segundo problema, se eu majoro em 1%, eu vou pegar 10% e vou aumentar 1% de 10%. Isso é um problema matemático. Não é aumento a verba que foi fixada em 1 ponto percentual. É diferente. Aí eu aumento de 10 para 11. Ou seja, eu vou dar 10,01%. É melhor não dar nada. Então, provavelmente, quem está redigindo esse modelo que está sendo utilizado no STJ não fez o cálculo matemático para apurar quanto que ele está aumentando os honorários. O português gera problema de matemática. Né? E aí dá problema, dá confusão. Você vai fazer um cálculo esdrúxulo desse. Né? Aumenta em 15%, eu peguei uma do TJ do Distrito Federal agora. Aumento em 15% o valor dos honorários arbitrados anteriormente. Quer dizer, deu 10, é 15% de 10. Deu 20, é 15% de 20, mas daí não pode. Deu 15, 15% de 15. Então, fica estranhíssimo. Não é mais fácil olhar e ver se foi fixado e aumentar de tanto para tanto? Ah, mas daí tem que ler a decisão, né? Então aí fica complicado, gente. E aí eu vou fazer uma crítica para finalizar a informatização. Meu pai, que é advogado velho, que tem 76 anos, começou a advogar em 1970, ele fala que tem saudade da época da máquina de escrever. Aí eu falei, mas por quê, pai? Ele falou, porque a gente fazia uma petição pequena. E o juiz dava uma decisão pequena. E a decisão era do nosso caso, não era de outro caso. Ele não aproveitava o modelo que tinha pronto e usava no nosso caso, que não tinha nada a ver com aquele modelo. E a nossa petição era do nosso caso também. Eu não ficava citando 200 coisas, né? Nunca vou esquecer de uma palestra que eu assisti do Alexandre Câmara, segunda vez que eu cito ele agora, né? Que ele diz o seguinte: tem um cara num lugar aí no interior de não sei aonde que ele advoga para banco. E todas as ações ajuizadas contra banco, ele usa a mesma contestação, que tem 75 teses diferentes. E aí o juiz daquela comarca, que é uma comarca pequena, já se acostumou com esse advogado, e aí ele manda o advogado se manifestar qual das 75 teses deve ser aplicada para aquele caso. E aí ele peticiona dizendo a 3, a 12 e a 14. As outras não precisa ler. É porque ele não muda o modelo e o juiz já sabe que ele não muda o modelo. Então, para facilitar,
ele fala, ó, escolhe aí qual das teses que eu vou ler só essas teses. Na hora do saneador, ele faz isso. Então, gente, só para fazer um link entre o que eu estou falando e o que a Cris falou, que eu acho que é legal a gente fazer um link das coisas, evitem usar os modelos padronizados indiscriminadamente, né? Eu estou fazendo um recurso especial agora, vou continuar mexendo nele depois da live, que no agravo do Tribunal de Justiça, o relator citou 2 emendas da própria Câmara dele. E as 2 emendas da Câmara dele dizem exatamente o contrário do que ele decidiu. E eu embarguei de declaração chamando atenção para isso, e ele negou provimento ao agravo, porque também já está acostumado a negar provimento indiscriminadamente a todos os embargos de declaração. Então, agora eu vou fazer um especial para chamar a atenção do STJ que a fundamentação foi equivocada, porque ele usou como base 2 acórdãos da própria Câmara que não tem nada a ver com o que ele decidiu. Aliás, são diametralmente opostos. Se ele tivesse lido os 2 acórdãos, ele teria decidido pelo provimento do agravo, só que ele acabou decidindo pelo improvimento do agravo. Bom, então, com essa sugestão de não usar modelos, nem os advogados, nem os magistrados, né, ler para ver se adequa ao caso concreto, eu encerro a minha exposição por aqui. Obrigado. Bruschi, obrigado você. Muito obrigado por ter participado. Queria lhe dizer o seguinte, essa petição desse advogado é praticamente um formulário, né? Na realidade é isso. Eu lembro quando eu era recém-formado e os processos eram físicos, eu lembro que nos juizados aqui tinha uns despachos assim, padrão, né? Que vinham assim com vários, vinha assim um parêntesezinho, e aí vinha o despacho do lado. Então eram vários, numa folha só, vários despachos, né? Várias providências, e aí o juiz só fazia o X, assim, né? Ou seja, quando ele queria dizer assim, penhore-se, e aí ele determina a avaliação da penhora, ele marcava ali com o X. Em seguida, a avaliação, ele marcava com outro X, entendeu? E aí, na realidade, era um formulário que ficava ali pronto, e aí e tinha umas linhazinhas no final, ou seja, se não fosse nenhuma das hipóteses anteriores, aí ele fazia à mão o despacho sobre específico daquele processo. Era um verdadeiro formulário que ele só precisava marcar. A petição desse advogado aí está indo por aí, mas a sua observação é excelente. Ou seja, queria falar na uma realidade, coisinha. seu pai, né? Diga, Cris. Eu posso falar uma coisinha? Não, é Claro. que eu vou fazer uma defesa rápida, né? Assim, primeiro que eu sou entusiasta de tecnologia, então eu sempre vou defender aqui. E segundo, porque eu, durante muito tempo na AGU, eu fui gestora de processo, tá? E no INSS. Então, a gente recebia por semana cerca de 2.500 intimações e citações, e eu, com uma equipe de 6 estagiários, um servidor e mais um colega procurador, a gente filtrava tudo, na época manualmente, a gente fazia no Excel, para os procuradores receberem no final só o que era importante, que era valor mais alto e como você falou bem, Gilberto, causa que precisa de um detalhamento maior. Agora, o que não era, que era meio que padronizável, a gente ia no modelão. Aí é um ponto. Porque mas a você gente fazia triagem, né? Fazia triagem. Você não ia fazendo indiscriminadamente. E aí que eu vou chegar onde você falou, que eu não estou discordando, não. Eu estou tentando falar onde é que está o perigo. Depois que a gente faz a triagem, aí a gente pega e adota lá o modelo. Agora, qual é o problema? É que muita gente acha que modelo pode ser usado para tudo sem se colocar, nem que sejam 2 parágrafos do caso concreto. Então, você tem que dar uma individualizada, nem que seja mínima, né? Tem sempre uma...
E você tem que saber usar o modelo correto no caso concreto, né? Também esse é o problema, né? Que tem gente que usa modelo de auxílio-doença para tudo, quando você tem várias especificidades. Tem qualidade de segurado, tem outros casos que é laudo desfavorável. Então, você tem, né, micro modelos dentro de um modelo. Agora, eu defendo muito o uso da inteligência artificial nesses casos, que isso foi uma evolução absurda para a gente. O que eu fazia lá atrás manualmente, hoje o pessoal joga no robô, e o robô faz melhor que a gente, ele erra menos do que a gente, né? Ele tem uma precisão maior. Agora, o que o Gilberto falou é importante, que é o quê? É um estudo que a gente já está começando a desenvolver, que liga ética profissional, e essa preocupação de como você alimenta o sistema, através dos algoritmos. Porque se você alimenta mal o sistema, ele começa a gerar várias falhas decorrentes disso, como o Gilberto falou. Então, é uma má alimentação do sistema, né? Inclusive, se você colocar errado lá as informações, porque eu até brinco, né? Computador é que nem uma criancinha de 3 anos. Tudo que você fala, ele entende que é verdade, ele não faz juízo de valor e ele sai no automático ele fazendo. Então, é aí que começam a gerar situações de discriminação, situações de falha, como você falou, de generalização excessiva. Isso tudo vai de encontro também, tem um outro fator que eu gostaria de falar, que não é necessariamente na informática, que é o sistema de precedentes judiciais. O pessoal também, na hora de usar o precedente, isso o CPC teve uma preocupação legal, que foi falar, olha, você tem que usar um precedente, mas você tem que fazer a correlação do precedente com o teu caso concreto, porque às vezes o que está na ementa parece se aplicar ao seu caso, mas você vai ver o caso concreto de origem e não tem nada a ver com o teu. Então, às vezes você tem aquele enunciado bonitinho, pô, é isso que eu quero, mas o julgado foi outro. Então, eu acho que, entendeu? São duas coisas que devem andar juntas. Só para você ter uma ideia, nesse caso que eu comentei, nos embargos de declaração, eu anexei os 2 acórdãos na íntegra. Ó, Excelência, dá uma lida aí para o senhor ver que não tem nada a ver o caso concreto. É o contrário. O senhor está decidindo banana e é maçã. Não tem nada a ver. E aí ele nega o provimento porque não há omissão. Aí fica difícil. Mas veja, Cris, que no exemplo do advogado que tem lá uma petição com 75 teses... Eu vou te mandar o link da palestra do Câmara para você assistir. Veja que nesse exemplo, o próprio robô, a própria inteligência artificial ia entrar em pane. Por quê? Porque ela ia ver, ele ia entender que há 75 teses e teria que enfrentar as 75 teses ou teria que ter uma inteligência para afastar e dizer assim, essa aqui não se aplica, essa aqui não se aplica, essa aqui não se aplica e essas 3 aqui que se aplicam. Então, veja que a própria confecção da petição nesse formato, não só para os humanos, mas para a própria inteligência artificial, é extremamente complicado, né? E é uma massificação indevida e mal feita, né? Eu acho que isso levaria a uma inépcia. Eu acho que seria a causa para, né, pedir para que a pessoa emendasse a inicial e especificasse melhor. Ao contrário, ele era advogado do banco. Aí as ações eram ajuizadas contra o banco e ele vinha com essa contestação gigantesca. Sim. Era pior ainda. Tá. A defesa, né? Entendi. Era pior ainda. Quais você quer que eu analise? Que é a defesa genérica. Eu, em juizado, já enfrentei esse problema de levar, porque o cliente não dava subsídio no prazo. Aí eu levava aquela contestação genérica, que tinha tudo ali. Era o desespero total. E tinha juiz que até ameaçava, falava, ó, eu vou botar litigância aqui, porque você não está, entendeu? Então, assim, é complicado. Eu acho que com essa virtualização, já que a gente entrou de novo na informática, eu acho que a gente vai ter, talvez, um rigor maior com relação a isso. E como você falou bem também no início, é muito melhor uma petição menor do que uma petição grande. Eu sou totalmente a favor. Ninguém lê 50 laudas. Eu acho que, assim, mais de 10 eu não leio também.
sabe, tem um mínimo de atenção que a gente... Então, assim, a gente tem que trabalhar também com outras inovações que não são apenas a tecnologia. Linguagem simples está vindo aí, linguagem simples, tem até curso na ENAP, que você faz hierarquia da informação, que nem jornalista, começa com a informação mais relevante e põe a menos relevante no final, que o leitor já está cansado. Então, isso tudo são ferramentas que o advogado vai ter para melhorar a sua defesa. E é isso aí, uma boa defesa, defesa curta, clara, linguagem simples, que você... Tem até recurso de visual law também, que é outra coisa que a gente está entrando, que é usar gráficos visuais. Eu tentei fazer isso na apresentação aqui, que o visual te prende às vezes mais, né? Então, isso também é importante. Eu tenho feliz. usado nas minhas petições colocar aquelas marca-texto. Quando eu quero chamar a atenção, bota um amarelão, assim. Não, visual law. Cor, tá? Eu faço isso desde que começou o processo digital. Às vezes eu fico com medo. Será que o cara vai ficar bravo na hora que ele for ler? Que eu estou querendo chamar muita atenção aqui. Mas acho que não. Eu sei de um caso, e aí vamos para fazer o link com a fala de Cristiane, que é aquela coisa da interoperabilidade. O processo ele estava eletrônico, dentro de um sistema de processo eletrônico, e aí a gente também faz isso, coloca já assim, em amarelo, né? Que aí chama logo a atenção. Só que quando subiu para um tribunal superior, ele foi digitalizado lá no tribunal superior, porque o sistema é outro. Então ele subiu eletrônico em um sistema, e aí ele foi digitalizado para outro sistema. E quando foi digitalizado... Tudo que você tinha feito sumiu. Isso. Perdeu. E aí a petição ainda fazia referência, conforme... Porque você vai transcrever uma lição doutrinária ou uma decisão, você quer destacar um trecho, ali, né, especificamente. Então, aí, assim, a gente fazia assim na petição, conforme trecho destacado em amarelo. E aí, quando subiu, perdeu. A gente descobriu isso quando foi proferido um acórdão, e o acórdão falou assim, a parte diz que existem destaques em amarelo e eles ainda existem. Aí, quando a gente foi olhar o processo no Tribunal Superior, não tem realmente. Por quê? Porque não houve interoperabilidade entre os sistemas dos tribunais. Né? Não houve. E isso é interessantíssimo que você colocou, professor Antônio, porque eu estou fazendo agora um estudo em tecnologia assistiva, né, que também é uma tecnologia utilizada para a gente fazer comunicação, se preocupando também com as pessoas que são portadoras de deficiência. Então, quando você trabalha com recursos de visual law, você não pode pensar só em quem enxerga. Você tem que pensar em pessoas que só ouvem, né, ou que têm outros sentidos comprometidos. Então, é isso que você falou, eles têm uma preocupação de ter uma interoperabilidade entre essas ferramentas para elas carregarem todos os recursos que você coloca em um meio eletrônico em outro, que, como você falou bem, isso pode se perder, e também da gente começar também a criar uma nova cultura de substituir, às vezes, destaques em cores, em formas, coisas que só podem ser vistas, por frases também, enfim, links, né? Coisas que a gente pode, hiperlinks mesmo, né? Que você pode criar e que todos podem ter acesso. Então, isso também é uma coisa que a gente também está trabalhando. Isso que eu falo, o visual law é uma ciência bem complicada, não é só deixar a petição bonitinha, tal. Tem que ser tudo muito bem pensado. E quando a gente fala em acessibilidade, complicado a gente trabalhar em todas as diferenças, né? Mas vamos chegar lá. É um estudo muito rico, muito bonito. Isso aí. Bom, eu queria agradecer a vocês dois. Brusque deve estar acompanhando aí no YouTube também, né? Que eu vi que você fez um comentário, Brusque, logo no comecinho. Ana Rosa Vilas Boas, aí, sua aluna lá da pós no Damásio. Falou aí, ó, Gilberta Mil. Bom, eu queria agradecer a vocês dois por terem aceitado o convite.
terem participado, por terem deixado aí todas essas ponderações para a gente refletir. E queria passar a palavra para a Cris, para que ela possa aí se despedir de quem está nos assistindo de maneira síncrona, né? Assim, online, e também quem vai nos assistir depois, né? Porque o programa fica disponibilizado no canal da ESA da Bahia no YouTube. Cris, a palavra está com você. Bom, eu queria novamente agradecer ao professor Antônio pelo gentil convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês, conhecendo aqui o Gilberto, né, que também é uma grande... Os dois são grandes referências do processo para mim, e, inclusive, o professor Antônio esteve lá com a gente na escola, né, e foi muito gratificante tê-lo lá conosco também. Espero ter esse papo assim, outras oportunidades, quem sabe fora da pandemia, né? Mas, de fato, esse meio virtual está aproximando muitas pessoas também, né? Está possibilitando essa troca, né? Eu aqui no Rio, Gilberto em São Paulo, Antônio aí na Bahia, né? Então, isso tudo graças ao meio tecnológico que eu tanto defendo. Também agradecer ao público que está aí nos assistindo e que vai nos assistir. Espero que vocês tenham gostado da abordagem que foi trazida aqui e colocar à disposição, inteira à disposição de todos vocês. Quem quiser me seguir lá no Instagram, Cristiane Wakura, também tem um canal chamado Processo Tecnologia, que é processotecnologia.com.br. É um site que eu fiz com meu marido, que também é processualista, que a gente traz ali todos os nossos trabalhos de maneira mais organizada. Então, é isso. E agradecer pela oportunidade mais uma vez. Maravilha, obrigado. Bruschi, a palavra está contigo aí. Eu queria agradecer aí o seu convite para conversar sobre processo, que qualquer coisa que a gente venha conversar sobre processo me interessa. Eu fico até chateado de estar com tanta coisa para fazer aqui por causa da pandemia, que eu não tenho a possibilidade de assistir as outras, né, às quartas-feiras, aí as lives que você organiza, mas já quero avisar o pessoal que está assistindo que não for adepto da própria ESA, que veio por convite meu ou da Cristiane, que toda quarta-feira tem um evento aí da OAB da Bahia, da ESA da Bahia, com dois convidados falando sobre algum tema relevante. E queria deixar aí, já coloquei lá no chat do YouTube, o meu Instagram, @brusquegilberto, e eu tenho 2 canais no Telegram. Quem quiser participar, um é o Recuperação de Crédito, que tem a ver com o tema que eu mais estudo, que é a execução. Até o Adonias falou no começo que eu gosto do tema execução. Não é que eu gosto, eu precisei gostar, né, por causa dos meus causos aqui, que a gente não consegue efetivar as execuções. Então, eu acabei estudando por necessidade e acabei gostando, né? Temos a obra coletiva em co-coordenação com o professor Araquém de Assis também, a obra, as duas na RT. Aproveito também para avisar a todos que quiserem a editora Revista dos Tribunais, lá no site livrariart.com.br, está em Black Friday. Hoje, de manhã, por exemplo, o Manual dos Recursos do professor Araquém de Assis, de 440 estava por 80. Eu divulguei, em 5 minutos acabou. Acabou. Já vendeu tudo. Tá? Então, entrem lá, deem uma olhada, porque tem outros filés lá para serem adquiridos. Uma das obras que eu adquiri na Black Friday foi esse aqui, ó. Honorários Advocatícios, Rogério Licastro. É um livro fininho, mas muito bom, né? Eu sou perito arbitrador de honorários aqui no TJ de São Paulo, então esse livro fala de arbitramento também, então eu resolvi... Como disse seu pai, né, Bruschi? A petição fininha fala do caso concreto, a sentença fininha fala do caso concreto,
e o livro fininho também fala do que se propõe a falar, né? É lógico, né? Não fica... Quando você falou disso, eu fiquei pensando nisso. Eu falei assim, pô, os livros, antigamente, né, você pega assim, os clássicos, eles não eram livros muito extensos, né? Mas eles iam Você no pega o pouco. Calmon de Passos, por exemplo, Isso. né? Saudoso Calmon de Passos. O livro de nulidades dele não é um tratado, né? Que eu usei muito na minha tese de doutorado. Você Mas foi vai no aluno ponto. dele, não foi? Aquele Foi. clássico Acesso à Justiça é isso aqui, fininho. Isso. Mauro Capelletti. Eu fui orientando dele no mestrado. Que maravilha, hein? É. Que maravilha, hein? Ficar lá do lado para ver se vê alguma coisa por osmose. Osmose, muito bom. Só de estar perto. Maravilha. Gente, Bom, é isso aí. Eu vou me despedindo, que eu tenho aula na graduação daqui a pouquinho. Tá joia. A gente, na realidade, já está acabando mesmo. Obrigado por você ter vindo, por ter participado, ter aceitado o convite. Cristiane também. Espero que vocês estejam bem, continuem bem. Espero que a pandemia acabe o mais rápido possível, para que possamos nos encontrar e reencontrar pessoalmente, né? Para que possamos fazer eventos virtuais, que acho que isso veio para ficar, mas também eventos presenciais, porque essa é a vontade de todo mundo, né? A gente não aguenta mais, acho que ninguém mais aguenta ficar só no mundo virtual também. Tchau, gente. Queria agradecer muito e despedir, dizer a todos que estão nos assistindo que na próxima quarta-feira teremos aqui os amigos Alexandre Freire e Ana Marcato, tá bom? Nossa, então, bacana. Imperdível. Então, até a próxima quarta, às 18 horas. Cristiane, obrigado. Brusque, obrigado. Um abraço.